Olá, nono ano, tudo bem? Bem-vindos à aula de número 17, correção dos exercícios da apostila na página 40, 46 e 47. Então, aqui na página 40, pedia para vocês fazerem uma pesquisa a respeito das partículas subatômicas, o resultado dessa pesquisa, né? Para nossa compreensão. Então eu fiz aqui uma pesquisa no Wikipédia, eu peguei a cronologia das partículas. Quem tiver curiosidade, por favor, entre lá no site. Tem todas as subpartículas aqui e o descobridor, tá? Daí, a hora que vocês fizerem a pesquisa, vocês vão entender a formação do universo, para que serve e que pé estamos. Lá na página 46, era para vocês resolverem os exercícios, e daí começa assim. Um elemento químico, ele é caracterizado pelo número de prótons, porque o número da chamada do elemento químico é o Z, né? Na questão número 2, qual o motivo que o átomo pode ser considerado um sistema eletricamente neutro? Porque a primeira propriedade dele é que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então aqui significa que ele está neutro. Se ele estivesse carregado, ele seria um íon. Na questão número 3, para determinar o número de massa de um átomo, a gente tem que considerar o que está dentro do núcleo. Por quê? Porque os elétrons, eles podem ser transferidos, compartilhados, e o núcleo se mantém constante. Então, a massa dele vai ser medida pelo núcleo. No exercício 4, era para você completar o quadro de acordo com as informações, lembrando sempre dessas 3 fórmulas para você poder resolver os exercícios. Então, nessas 2 primeiras colunas, se o número de prótons é igual ao número de elétrons, esses valores têm que ser iguais. Aí, se o número atômico é igual ao número de prótons, essas 2 colunas vão ser iguais. E para você achar o número de massa, você teria que somar os prótons e os nêutrons para dar a massa. Então você faria a conta usando essas 2 colunas. E aqui na representatividade, lembrando sempre que a notação científica é o elemento químico, a massa e o número atômico, tá? Na página 47, aqui ele trazia 2 isótopos de iodo, as anotações científicas estavam aqui, e ele pergunta o que são isótopos. Então, são átomos que têm um número de prótons igual. O que isso significa? Que eles têm o mesmo número atômico. E o que isso significa? Que eles pertencem ao mesmo elemento químico. Por exemplo, o gás oxigênio e o gás ozônio, tá? Embora sejam elementos químicos diferentes, estejam em número de átomos diferentes, pertencem ao mesmo elemento químico, que é o oxigênio. Os isótopos que foram apresentados aqui, agora você tem que dizer aqui cada uma das quantidades e apontar as diferenças e as semelhanças. Então, quando você faz a notação científica deles, aqui você já sabe que é A e Z. Então, se aqui, daí vem tudo de novo. Z igual a P, P igual a E e A igual a P mais N. Então, você veria que o Z é 53, então o número de prótons é 53 e o número de elétrons é 53. A massa é 127 e a diferença entre esses 2 valores é o número de nêutrons. Aqui é a mesma coisa, o número de prótons é 53, o número atômico é 53, o número de elétrons é 53, o número de massa é 131 e a diferença entre eles é o número de nêutrons.
A partir daí, você compara assim e vê que o número de prótons é igual. Claro, eles são isótopos. O número de elétrons é igual, o número de massa é diferente, o número atômico é igual, porque pertencem ao mesmo elemento químico, e o número de nêutrons é diferente. Aqui é a distribuição eletrônica que tem que tomar... Ah, isso aqui me desculpem, mas a Isis hoje deu um banho de suco na apostila, então ela está meio depredada. Aqui no exercício 6 era para vocês fazerem a distribuição eletrônica. Como é que faz a distribuição eletrônica? Você vai pegar o número total de elétrons a serem distribuídos. Como é que você faz isso? Você escreve as camadas, lembrando que cada camada cabe um número exato de elétrons. Então, é 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8 ou 2, tá? Você tem 9 elétrons para distribuir. Regra do quinteto. A regra do quinteto diz: completa a primeira camada ao máximo. Então, cabe 2, completa 2. Aí você vai fazer a conta. Você tem 9 elétrons, menos 2 elétrons que você pôs, faltam 7 elétrons para você distribuir. Cabe 7 pessoas dentro de um carro que comporta 8, uma Kombi? Cabe. Então, você vai lá e escreve. Acabou. Então, esta é a camada que sinaliza o final da distribuição. O que isso significa? 2 camadas preenchidas. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima camada. Então, ele está no segundo nível de energia, porque preencheu 2 camadas, e na última camada existem 7 elétrons livres, tá? Quem são os elementos químicos do 7? Flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Esses elementos químicos possuem 7 elétrons na última camada. No exercício seguinte, você tem 13 elétrons para distribuir nas camadas. Então, regra do quinteto, completa a primeira regra, completa a primeira camada ao máximo. Então, você vai pegar 13 elétrons que você vai ter e diminui de 2, porque nessa primeira camada cabem 2 elétrons. A diferença você põe na camada seguinte. Na camada seguinte só cabem 8. Então, aqui você vai pôr 8 elétrons. Aqui você vai pôr 8 elétrons e a diferença na camada seguinte. Terminou, acabou. Então, esta é a camada de valência. Isso significa o quê? Que ele está no terceiro nível de energia e na última camada tem 3 elétrons livres, tá? O outro, o bário, são 56 elétrons para você distribuir nas camadas. Como é que faz isso? Regra do quinteto, completa a primeira camada ao máximo e a diferença na camada seguinte, certo? Então, vamos lá. 56 menos 2 elétrons vai me sobrar 54. 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8 ou 2. Reparou que vai só até metade e depois volta a numeração? Isso é cola da prova. É você que tem que saber isso de cor. No exercício não vai trazer para você. Sobraram 54 elétrons. Tenho como colocar 54 pessoas num carro que só cabe 8? Não.
Então, completa a camada ao máximo e põe a diferença na camada seguinte. Completei com um máximo de 8 e a diferença vou pôr na camada seguinte. Cabem 46 pessoas dentro de um carro que só cabe 18? Não. Então, o que eu vou fazer? Vou completar a camada no máximo e a diferença vou botar na camada seguinte. O 46 que eu tinha aqui, menos os 18 que eu completei, me sobraram 28 elétrons. Eu tenho uma camada que cabem 32 elétrons. Posso colocar 28 nessa camada aqui, que cabem 32? Posso colocar. Então, você vai lá e escreve o 28. Aí vem a terceira regra do quinteto. A terceira regra do quinteto diz o seguinte: a última camada não pode ter mais de 8 quando você estiver falando de átomo pequeno, ou 18 elétrons quando você estiver falando de um átomo grande, que é esse caso aqui. Então, o que você vai fazer? Vai riscar este valor, vai escrever o 18, porque estamos trabalhando com átomo grande, e vai colocar a diferença na camada seguinte. Posso colocar 10 pessoas dentro de um micro-ônibus que cabe 32? Posso. Então, escreve lá. Aí diz a regra do quinteto. A última camada não pode ter mais de 8 elétrons, porque agora é um valor pequeno. Então, você risca o 10, coloca o 8 e a diferença na camada seguinte. Então, desses 10 que você tinha, você colocou 8 e sobrou 2 na última camada. E acabaram os elétrons. Então, esta é a camada de valência. Primeiro nível, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. O que isso significa? Que está no sexto nível de energia e na última camada ele tem 2 elétrons disponíveis. Tá bom? Esse tipo de exercício aqui, ó, eu vou passar uma prova para vocês só disto, porque vocês têm que aprender a fazer esse aqui. Este outro aqui também vai ter uma prova só disto, porque vocês têm que aprender isso aqui para o segundo grau, tá? Isso aqui é obrigatório, não passa no 9º ano quem não souber esses 2 tipos de exercício, tá bom? A nossa aula por hoje acaba aqui, já está chegando a hora de mais uma provinha, então um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.